Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Um beijo, saudades. Bom, galerinha, nessa aula de hoje, nós temos duas aulas hoje. Fica quietinho, celular. Nós temos duas aulas hoje e uma delas nós vamos fazer a correção de duas atividades de química e na outra nós vamos trabalhar física, tá ok? Esse exercício, turma, eu já deixei alguns dias. Se por acaso alguém não conseguiu acessar, eu vou enviar ele novamente, tá? Ele vai junto com a correção, esse anexo, ok? É muito importante que vocês tenham lido esse texto. Quem não leu, leia e faça, e depois assista o vídeo da correção, porque esse conteúdo de modelo atômico, ele é muito importante na química, tá ok? Eu vou tirar as dúvidas aqui, e a nossa próxima aula vai ser na sexta, né? Então nós já vamos estar com Zoom. E aí, se eu restarem dúvidas, por favor, vocês perguntem novamente, tá? Para quem aqui, ó, essa atividade, ok? Quem conseguiu imprimir, beleza. Quem não conseguiu, não tem problema. Anote as perguntas, tá? E responda no seu caderno. Então, galerinha, abra-se quem imprimiu. Pega a folha, pega o caderno. Quem não imprimiu, abra pelo computador, pelo celular, pega o caderno e bora corrigir. Tá ok? Número 1. Relaciona as características atômicas com cientistas que as propôs. Dalton, Thomson e Rutherford. Número 1. Segunda opção. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Galera, o primeiro cientista a propor, tá aqui, isso, o primeiro cientista a propor que tudo que é encontrado no universo é formado por uma pequena partícula esférica, ou seja, redonda, maciça, indivisível, foi o Dalton. Hoje nós sabemos que o átomo não é indivisível, né? O termo átomo significa indivisível. Mas ele foi o prepulsor para os demais modelos atômicos, ok? O termo bola de bilhar você deve conhecer, deve saber tomar conhecimento, porque ele é um termo muito utilizado para se fazer uma referência ao modelo do Dalton. O segundo modelo é o modelo do Thomson, né? Naquela época já se conhecia a natureza elétrica da matéria. Então vou só retomar com vocês. Nós temos os prótons, que são cargas positivas, os elétrons, que são cargas negativas. As cargas opostas, elas se atraem. As cargas iguais, elas se repelem. Deixa eu contextualizar isso com vocês. Se você pega a pilha de algum aparelho e colocar lá mais com mais, o seu aparelho não liga. É um exemplo de controle da TV. Se você vira e coloca mais e menos, o seu aparelho vai ligar. Por quê? Porque vai haver passagem da corrente, porque as cargas opostas se atraem, então existe passagem de corrente nesse exemplo, e as cargas iguais se repelem, então não tem passagem de elétron, ok? De corrente elétrica. Tranquilo isso? Então naquela época, Thomson ele já tinha conhecimento disso que eu estou contando para vocês. Então o que ele fez? Ele fez um experimento, né, que disparava raios elétricos, né, num certo tubo com gases. E o que ele percebeu? Ele percebeu que parte dos raios atravessavam e parte dos raios eram repelidos. Então o que ele pôde constatar? Onde era repelido, a carga era oposta, né? Onde passava direto, a carga era igual. Então o que ele concluiu? Ele concluiu que existia uma natureza elétrica nos átomos. Ele não era só uma esfera, como tinha proposto Dalton. Então ele acreditava no seguinte, olha esse desenho da bolinha vermelha, que o átomo era uma esfera positiva com alguns elétrons mergulhados. Esse modelo fica conhecido como modelo pudim de passas, ok?
Posteriormente aqui, ó, né, ele fez esse trabalho em 1897. É o físico inglês. Depois veio esse físico neozelandês, né? A química e a física, elas sempre trabalham juntas. E ele fez um experimento mais complexo. É claro, gente, que sempre um cientista, ele vai ser precursor do outro, ok? E ela pegou uma finíssima lâmina de ouro, né? E bombardeou essa lâmina com partículas alfas, que eram positivas. E o que ele percebeu? Ele acompanhou o trajeto e ele percebeu, né, que havia espaços vazios no átomo. E no núcleo, essa partícula, ela repelia. Então, o que ele entendeu? Que no núcleo haviam partículas positivas e os elétrons girando ao seu redor. Ok? Tranquilo? Então, o que nos diz o modelo de Rutherford, também chamado modelo sistema solar? Que o átomo tem um núcleo positivo com os elétrons girando ao seu redor, né? É isso que ele conseguiu perceber com o seu experimento, ok? Por quê? Algumas partículas eram rebatidas, como se o átomo tivesse um núcleo denso, e outras partículas se desviavam, né? Mostrando que havia um espaço ali. Tranquilo? E, por último, nós temos o modelo Rutherford-Bohr. O Bohr, ele era ajudante do Rutherford. Então, ele acrescentou, que é o último modelo aceito, ele acrescentou o seguinte, que nesse núcleo, além de partículas positivas, também haviam partículas o quê? Neutras, tá certo? Haviam também partículas neutras. E eu quero só ressaltar com vocês, que existem outros modelos atômicos mais modernos que estão em progressão e estudo. Só que para o ensino médio, né, e o ensino fundamental, nós vamos só ter esses 4 modelos. Tranquilo? Bora que bora. Então, vamos responder essa aqui, ó. Finalizar essa atividade. Seu modelo era semelhante ao pudim de passas. Quem é? 2. Thomson. Seu modelo era semelhante a uma bola de bilhar. Quem é? Dalton. Seu modelo era semelhante ao sistema solar. Rutherford. Considere os modelos atômicos de 1 Dalton, 2 Thomson e 3 Rutherford. Qual deles foi proposto baseado nos resultados, a medida da massa e participações de reações químicas? B. Qual introduziu a natureza elétrica da matéria? 2 Thomson. Letra A, número 1, Dalton. Letra C. Qual deles apresenta uma matéria sendo descontínua? Ou seja, ele percebeu que havia espaços ali dentro de um átomo? Número 3, Rutherford. Qual deles é o mais recente? Rutherford-Bohr. Tá? Número 3. A evolução da teoria atômica se deu através de modelos e conceitos propostos por diversos cientistas, né? Nós vimos isso aí, são vários cientistas. O conceito de matéria como sendo uma massa positiva com elétrons espalhados pode ser creditado a Thomson, né? Que é o modelo pudim de passas. O que são átomos? Então, nós vamos considerar aqui, gente, átomo como a menor partícula que forma a matéria, tá? E eles são basicamente formados por 3 partes. Os prótons, que são as cargas positivas, os elétrons, que são as cargas negativas, e o nêutron, que é a carga ou cargas neutras. Tranquilo? O que são íons, cátions e ânions? Bom, para falar sobre íons, cátions e ânions,
nós temos que destacar alguns pontos. Acredita-se que, em seu natural, todo átomo é neutro. Ou o que é um átomo neutro? Respondendo a questão 6 aqui de uma vez. Átomo neutro é aquele átomo que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Isso é considerado um átomo neutro. O que é um íon? Perdão, gente. Quando esse átomo ganha ou perde elétron, ele é chamado de íon, ok? E o cátion? Presta bastante atenção nessa ideia. Quando um átomo perde elétrons, que é carga negativa, ele fica mais positivo. Então, ele se chama cátion. Quando um átomo ganha elétrons, que é carga negativa, ele fica mais negativo. E nós chamamos de ânions. Ok? Cátion, ele fica mais positivo porque perdeu elétron. Ânion, ele fica mais negativo porque ele ganhou o elétron. 7. Um átomo pode se tornar positivo? Sim. Como ele é chamado cátion, ele perde elétron, fica positivo, se chama cátion. O que representa o número A? Um átomo pode se tornar negativo? Como ele é chamado? Quando um átomo ganha elétrons, ele fica negativo e ele é chamado de ânion. Tranquilo? 8. Estão cansadinhos? Vão comigo, tá? Sexta-feira, gente, todo mundo comigo no Zoom, tirando as dúvidas, se sobrarem, se continuarem as dúvidas dessa matéria. Mas vocês também podem digitar lá, tá? Abaixo do post. Número 8. O que representa o número atômico? E por que ele é importante? O número atômico, presta bastante atenção nisso aqui, ele é simbolizado pela letra Z, e ele indica a quantidade de prótons que um dado átomo tem. Ele é importante porque ele vai me dar diversas características sobre aquele átomo. Na tabela periódica, se você observar, depois nós vamos observar juntos, os elementos estão lá distribuídos pela ordem de número atômico. Tranquilo? Então, ele é importante porque nos dá características e informações sobre o átomo. 9. Através do número atômico, posso descobrir o número de prótons e o número de elétrons? Sim. O número atômico nos informa o número de prótons. São sinônimos. Essa é sinônimo. E o número de elétrons? Sim. Se o átomo for neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, por exemplo, o número atômico de um elemento é 13. Se ele estiver neutro, ele tem 13 prótons e 13 elétrons. Ok? O que são elementos químicos? Elementos químicos são quaisquer elementos, né, que nós vamos estar encontrando na tabela periódica. Ok? O que mede o número de massa? Preste bastante atenção. O número de massa é simbolizado pela letra A. Ok? Letra A. E ele vai me informar o quê? O número de massa é a soma da quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons de um dado elemento. Tranquilo? Então, o que ele me informa? Ele é o número de massa, é a soma dos prótons com os nêutrons. Deixa eu ver se tem aqui isso aqui, ó, a soma de prótons com os nêutrons, e é simbolizado pela letra A. Então, desculpa aqui, gente, esbarrei na câmera. Se eu tenho 26 prótons e 30 nêutrons, logo o meu número atômico é 56.